Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Pencal de Castro, coordenadora acadêmica do Instituto de Desenho Instrucional. E na palestra de hoje eu trago uma temática muito importante, o design instrucional e as metodologias ativas, uma parceria de sucesso. E aí eu pergunto para você já parou para pensar nessa parceria, metodologias ativas, design instrucional? Não? Então eu te convido a assistir a palestra e descobrir tudo que nós vamos abordar hoje e como você pode utilizar no seu dia a dia as metodologias ativas na construção dos seus projetos. E o que nós iremos abordar na palestra de hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia tradicional e a pedagogia contemporânea e entender esse cenário educacional e a transformação desse cenário é importante para que a gente possa compreender por que hoje se fala tanto em metodologias ativas. Por que a gente precisa utilizar esse tipo de abordagem, esse tipo de metodologia dentro dos processos educacionais? A gente também precisa entender como que as pessoas aprendem, como que a construção do conhecimento ela acontece. E vamos falar também sobre as aprendizagens passivas e ativas, porque esse tipo de aprendizagem ela vai interferir de forma significativa na forma como a pessoa aprende. Nós vamos abordar também sobre o conceito de metodologias ativas, entendendo o que são essas metodologias ativas e como elas podem ser utilizadas para favorecer o processo de ensino e aprendizagem. E vamos falar também de quem é o designer instrucional e por que é importante que esse profissional tenha conhecimento sobre as metodologias ativas. E a gente finaliza essa conversa falando alguns exemplos de metodologias ativas e como elas podem ser utilizadas nos nossos projetos. Vamos começar então? Vamos começar essa temática de hoje, né, falando sobre o cenário educacional. Como vocês sabem, a educação ela nem sempre foi como nós conhecemos nos dias atuais. A educação ela passou por vários processos e foi se ressignificando até chegar nos modelos e nas formas de aprender e ensinar como nós estamos vendo nos dias atuais. E se a gente for fazer um retrocesso, a gente vai ver a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, ela teve presente, né, no universo educacional durante muito tempo e era uma pedagogia na qual o aluno chegava em sala de aula e ele era considerado uma tábua rasa. O que era isso? Era como se o aluno fosse uma folha em branco. Ele vinha para a sala de aula e a partir daí ele recebia todas as informações que era dada pelo professor, que era considerado a pessoa que tinha, ele detinha o conhecimento, era a pessoa que tinha um conhecimento máximo e que transmitia esse conhecimento para os seus alunos. Os alunos, eles ficavam sentados e só ouviam aquilo que o professor tinha para dizer. Ninguém questionava, ninguém perguntava, ninguém trocava informações, ninguém falava aquilo que já sabia ou tampouco o seu ponto de vista. O aluno estava ali só para receber a informação. Passava um tempo, o professor fazia uma prova e avaliava aquele aluno para verificar se ele tinha aprendido ou não o conteúdo que tinha sido transmitido para ele. Com o passar do tempo e com as mudanças na sociedade e a chegada das tecnologias, né, de comunicação e de informação, esse cenário foi mudando. E os estudos com relação às formas de ensinar e aprender também foram evoluindo. E com o passar do tempo, chegou-se, né, numa pedagogia contemporânea, que verificou que o aluno não era aquela tábua rasa que antes acreditava-se que o aluno era. O aluno, quando chegava em sala de aula, ele tinha um conhecimento, e que esse conhecimento que o aluno trazia era importante e necessário ser considerado. E aí começa toda uma nova movimentação nesse processo de ensinar e aprender. Durante esse processo, construiu-se uma pirâmide que se chama pirâmide do conhecimento, em que classifica e dá um percentual para aquilo que a pessoa retém na hora em que ela está realizando um determinado tipo de aprendizagem. Então, quando uma pessoa está lendo um texto, de tudo aquilo que ela vai ler, ela vai só ter uma retenção de 10%.
Quando ela está ouvindo alguma coisa, ela vai ter uma retenção de 20%. Quando ela está só vendo alguma coisa, ela está retendo 30%. Se ela está vendo e escutando, ela está tendo uma retenção de 50%. Quando ela começa a conversar, debater, trocar informações, começa a participar desse processo, esse percentual de retenção ele sobe de 50% para 70%. Quando a pessoa tem a oportunidade de praticar, ela começa a reter 80%. E quando ela ensina alguém aquilo que ela está aprendendo, ela começa a ter um percentual de retenção de 95%. Vejam que quanto mais ativo, quanto mais a pessoa participa do processo, quanto mais ela participa daquilo que ela está aprendendo, maior o índice de retenção dela. E aí a gente passa a observar a seguinte situação dentro dessa pirâmide. Que quando eu estou lendo, escutando, vendo, escutando, a minha aprendizagem ela é considerada uma aprendizagem passiva. Ou seja, eu só estou observando de fora aquilo que está sendo ensinado. Quando eu começo a conversar, debater, classificar, definir, praticar e ensinar, essa minha aprendizagem ela se torna uma aprendizagem ativa. Eu começo a fazer parte efetivamente desse meu processo. E isso faz com que o meu percentual de retenção aumente consideravelmente, chegando a 95%. Como que eu posso fazer para exemplificar melhor essa tabela? Veja, se eu vou aprender uma receita de um bolo. Se eu só leio a receita, eu só sei 10% daquilo que eu estou lendo. Se alguém me fala aquela receita, eu só retenho 20%. Se eu vejo alguém fazendo, eu consigo aprender 30% daquela receita. Se eu estou vendo e escutando a pessoa falar sobre a receita, eu aumento 50%. Agora, quando eu começo a trocar informações da receita, perguntar, debater, falar sobre as medidas ou qualquer outra informação sobre aquilo que a pessoa está fazendo, o meu índice de retenção aumenta para 70%. Agora, se eu vou lá e faço a receita, eu pratico aquela receita, eu já consigo reter 80%. E quando eu ensino alguém a fazer aquela receita, a minha retenção subiu para 95%. Observaram, assim, que muitas vezes a pessoa fala assim, me dá a receita do bolo de chocolate. A pessoa fala aquela receita sem usar nenhum material. Por quê? Porque ela provavelmente ela já fez, ela já praticou, ela já ensinou alguém e ela já conseguiu aprender aquela receita de uma forma efetiva. Agora, quando a pessoa nunca botou a mão na massa, fica mais difícil dela desenvolver aquela receita e saber se vai ficar boa ou não. Então, essa pirâmide, ela dá exatamente o esboço de como esse processo se apresenta e como a pessoa retém ou não as informações, o percentual de retenção. E aí eu mostro para vocês uma imagem bem significativa de uma aprendizagem passiva, que era aquela que era utilizada na pedagogia tradicional, em que o aluno ficava sentado e o professor ficava falando. E aí, ali o conhecimento saindo, né, da boca do professor e entrando na cabeça dos alunos. Ele saía, aquele conhecimento todo, e entrava de qualquer jeito na cabeça do aluno, e a gente só ia verificar se o aluno tinha aprendido ou não, quando era dada uma prova, e aquele aluno desenvolvia aquela prova e era dada uma nota. Só que vejam, dentro desse processo de evolução, a gente também descobriu, a gente também verificou que uma prova nem sempre ela dá a dimensão do conhecimento do aluno. Nem sempre ela demonstra de uma forma real aquilo que o aluno aprendeu ou não. Agora, quando eu estou falando de uma aprendizagem ativa, em que eu estou trocando informação, que eu estou trocando conhecimento, eu estou pesquisando, eu estou buscando informação, essa aprendizagem é uma aprendizagem ativa. E ela entra naquele grau de retenção maior que a gente viu ali na pirâmide, que eram aquelas bases verdes, que indicava 70%, 80% e 95%. Então, se eu considerar que a pessoa que conversa, pratica e ensina os outros tem uma retenção maior e está dentro de um método ativo, eu
tenho que considerar as metodologias ativas. E daí entender o que são essas metodologias ativas e como elas vão auxiliar nesse processo. Então, o que são essas metodologias ativas? Elas são a utilização de novas formas de ensino, modificando o modo como o aluno aprende. Vamos voltar lá à nossa pedagogia tradicional. Vocês lembram que eu comentei com você que o aluno entrava dentro de sala de aula, sentava e ouvia o professor falar e começava a reter aquelas informações, receber aquelas informações? Na metodologia ativa, o aluno ele passa a ser ativo no processo. Ele começa a interagir com o professor, trocar experiência, trazer os saberes dele e a partir daí, pela troca de experiência, ele começa a aprender. Ou seja, o meu aluno agora, ele muda a sua posição. A principal mudança dentro desse processo de ensinar e aprender é que antes o aluno, ele era passivo e agora ele começa a participar ativamente das experiências de aprendizagem, se engajando no processo educacional. Ele começa a fazer parte desse processo, ele começa a agir dentro desse processo. Ele começa a colocar aquilo que ele já sabe e a buscar mais informações sobre um determinado conteúdo. E isso faz com que ele aprenda mais. Além disso, as experiências de aprendizagem, elas se tornaram mais ativas. O aluno, ele não fica mais recebendo o conhecimento pronto. Ele precisa participar dessas experiências de aprendizagem e, a partir daí, construir esse conhecimento. Ele vai buscar diferentes formas, diferentes maneiras para aprender aquele conteúdo que está sendo passado para ele, que está sendo sugerido para ele. Então, o aluno muda a posição, ele sai de uma posição passiva, vem para uma posição ativa e as experiências de aprendizagem que a gente vai propor para o meu aluno é que ele construa esse conhecimento tendo uma mediação dentro desse processo. Certo? E daí a gente volta a pensar no método passivo, fazendo uma comparação das informações que a gente recebia. No método passivo, né, enquanto eu estou lendo, escutando, vendo e escutando, as informações, observem ali, elas aparecem como se fossem cada uma daquelas bolinhas. Elas aparecem como se fossem informações isoladas, sem ter uma conexão. E aí, gente, observem que muitas vezes, quando as pessoas estavam em sala de aula e recebiam uma aprendizagem passiva, tinham essa aprendizagem passiva, as informações elas não faziam sentido. E a gente é aquela tradicional pergunta: por que estou aprendendo isso? Era como se o conteúdo de sala de aula não fosse conectado com aquele conteúdo ou com aquelas experiências que a gente ia viver na sociedade. Eram como se as informações fossem totalmente desconectadas. Aquilo que eu aprendo dentro de sala de aula está dentro de sala de aula e não tem conexão nenhuma com aquilo que eu vivencio no meu contexto na sociedade. E daí a gente passa para ter um método ativo. E as informações que as pessoas recebem passam a ter sentido e começam a se transformar em conhecimento. Por quê? Porque pela conversa, pela troca de experiência, pela prática, e no momento que eu ensino os outros, aquelas informações passam a ter sentido. Elas passam a ter um porquê. E aquilo que era uma informação se transforma em conhecimento. Elas passam a se unir. Aquilo que eu aprendo dentro do ambiente acadêmico, ele começa a fazer sentido lá fora, lá na nossa sociedade. Então, se eu estou aprendendo os números aqui dentro, né, de um processo educacional, quando eu olho o número lá fora, ele começa a fazer sentido. E aquele conhecimento, ele realmente passa a ser efetivo. Então, vejam, a partir do momento em que eu trago um aprendizado, um método ativo para o meu aluno, esse conhecimento, ele fica permanente. A pessoa até pode achar que esqueceu alguma coisa que ela aprendeu. Só que quando ela começa a interagir, ela começa a verificar esse processo, ela começa a lembrar daquilo. E aí constata-se que realmente foi uma aprendizagem significativa. E daí a gente começa a perceber assim, né? Você que é designer instrucional ou você que está querendo entrar, né?
nessa nova profissão deve estar se perguntando: e o que o designer instrucional tem a ver com tudo isso? Ué, se o designer instrucional é o profissional responsável em criar materiais, cursos, atividades interativas e outros recursos para que a aprendizagem aconteça de forma direcionada e eficiente, se ele não conhece esses processos novos de aprendizagem, trazendo essas metodologias ativas e envolvendo o meu aluno nesse processo, como é que ele vai sugerir atividades que sejam realmente significativas, que sejam direcionadas e que sejam eficientes? Por isso que o designer instrucional precisa conhecer todo esse processo, saber o que é uma metodologia ativa, ter conhecimento de quais são essas metodologias ativas e como elas podem ser utilizadas na criação dos cursos, né, na arquitetura desses cursos para que eles sejam realmente eficientes. O designer instrucional, ele também é responsável em proporcionar uma melhor experiência de aprendizagem aos alunos, conhecendo as principais necessidades do aluno. Então, além de eu conhecer o público-alvo para quem eu vou criar os meus cursos, para quem eu vou elaborar o meu material, eu tenho que pensar nessas maneiras, nessas metodologias que vão envolver esse meu público-alvo, né, em experiências de aprendizagem significativas e que atendam às necessidades desse aluno. E aí eu trago para vocês quais são as metodologias ativas que podem ser utilizadas, né, dentro do processo de criação e de elaboração dos materiais que vocês vão estar construindo. Então, vamos pensar na aprendizagem baseada em problemas. A gente vai apresentar um problema em forma de história, ou caso, ou uma narrativa, pode estar relacionado ou não com a realidade, né, daquilo que está sendo passado, sempre é bom que esteja relacionado, e aí ele vai poder interagir, né, com essa história, com esse caso, e tentar identificar a melhor forma de resolver esse problema, certo? Então, quando eu estou criando um projeto, eu analiso todo o meu contexto do projeto e vou buscar um problema, uma história, para que meu aluno possa se envolver com aquela temática que está sendo apresentada. Nós temos também a aprendizagem baseada em projetos. É quando eu proponho um desafio autêntico em que vai ser trabalhado ao longo de um período para que os alunos tenham condições de desenvolver o projeto ao longo de um determinado tempo, agregando conhecimentos nesse processo. Ou seja, a gente começa o projeto com um conhecimento menor e aos poucos vai acrescentando conhecimentos e até que ele chegue num nível em que consiga desenvolver do começo ao fim. Vamos pensar num designer instrucional quando começa a profissão. Ele, né, começa a aprender sobre a profissão. Ele vai criar um storyboard, que é a descrição de tudo que precisa ser feito para o desenvolvimento do curso. Então, ele vai aprendendo as etapas desse projeto, as etapas de construção do storyboard, até que ele chegue no resultado final. E daí depois nós temos uma outra metodologia ativa, que são os métodos de caso. O que compõe o método de caso? É apresentado ou proposto um caso para que seja discutido uma solução para esse problema que está sendo ali. Ele deve proporcionar uma tomada de decisão com relação à temática que está sendo apresentada. Então, vamos supor aqui, vamos pegar de novo o designer instrucional quando começa a aprender. Eu vou dar uma situação, vou dizer para ele assim, olha, nós temos aqui um curso de mecânica que a gente precisa trabalhar nesse curso e resolver um problema de evasão desse curso. Então, o designer instrucional vai pensar nesse caso, nessa proposta de que nós temos um curso de mecânica que não está tendo um sucesso, vai fazer toda uma análise desse caso e tentar descobrir uma solução para ele, certo? Depois nós temos as avaliações por pares e a autoavaliação. A avaliação por pares e a autoavaliação é muito importante a gente criar situações em que o aluno possa
dentro desse processo educacional, a gente tem que desenvolver estratégias para que o aluno possa se autoavaliar, ou se ele estiver tendo contato com uma outra pessoa, ele possa fazer uma avaliação com um par que esteja desenvolvendo o mesmo curso que ele. É importante ele identificar as suas limitações, né, e as suas conquistas, para que ele possa evoluir dentro desse problema. Então, eu posso criar momentos em que o aluno vai identificar aonde ele precisa melhorar e aqueles pontos que ele já está bem desenvolvido dentro do processo de ensino e aprendizagem. Nós temos também a sala de aula invertida. E o que seria a sala de aula invertida? É a gente propor que o aluno, elementos, né, que o aluno vá buscar informações antecipadas sobre um determinado conteúdo. Você pode lançar uma proposta para o aluno, para ele pesquisar antecipadamente e depois, com o conhecimento que ele traz, ele vai desenvolver as demais atividades que estão sendo, né, propostas dali para frente. Então, o que o designer instrucional pode fazer? Propor uma situação em que o aluno tem que fazer uma pesquisa e quando ele for desenvolver a próxima etapa do curso, ele vai precisar daquele conhecimento prévio que ele teve que buscar para desenvolver as demais atividades que vão ser propostas dali para frente, certo? Então, é uma forma de inverter a posição. Em vez de ter primeiro o conteúdo, toda a explicação, ele tem que ir atrás para depois ele utilizar esse conteúdo que ele está aprendendo. Depois nós temos o Design Thinking, que é um conjunto de ideias e insights que são usados para abordar determinado problema e vai ajudar que o aluno se aproprie de informações de análise para o conhecimento, para que ele possa também trazer respostas para esse problema. Então, é como se fosse uma tempestade de ideias, uma tempestade de soluções, em que ele vai trazer à tona na hora em que ele estiver desenvolvendo, né? Ele vai ter a possibilidade, o aluno vai ter a possibilidade de trazer essas ideias à tona. E o designer instrucional pode trazer situações de acordo com o conteúdo que está sendo desenvolvido para que o aluno possa, né, quem está desenvolvendo o curso, quem está no processo de aprendizagem, possa trabalhar com essas ideias e estratégias para resolver uma determinada situação. A gamificação, que é a utilização de estratégias e de jogos para também verificar o conhecimento. Então, você pode propor N formas de gamificação, gamificações mais simples, gamificações mais complexas, para que sejam, tragam o conhecimento, né, tragam o conteúdo e o aluno possa aprender de uma forma mais significativa. E nós temos as pesquisas também, que podem ser propostas, né, e a gente pode, uma forma de pesquisa que é bastante interessante, é que o aluno tenha conhecimento de diferentes referências sobre um determinado assunto e que ele vá buscar uma referência diferente daquelas que já foram apresentadas para ele e que ele traga para aquele contexto e apresente, né, para o professor, para os colegas, referências a mais. É uma pesquisa que também dá muito certo e que o designer instrucional pode colocar no seu projeto para auxiliar nessas metodologias ativas e que envolve o aluno dentro desse processo de aprender, né, e reter as informações também. O que é o mais importante dentro das metodologias ativas? É que elas sejam pensadas de forma a desafiar, ou seja, atividades inquietantes que priorizem a busca de soluções, tá? Que tragam um engajamento com atividades também motivadoras e envolventes, que elas sejam contextualizadas, ou seja, tem um significado e um vínculo com a realidade que o aluno está experimentando. Então, ela tem que ter um vínculo, ela tem que ser uma coisa que traga uma visão de realidade para o aluno. Porque se é uma coisa muito fora da casinha, muito fora ali da real, o aluno vai falar, nossa, mas o que isso tem a ver com aquilo que eu estou aprendendo? Tem que possibilitar também que o aluno coloque a mão na massa, no sentido do quê? Que ele faça atividades práticas e também que tenha um significado essas atividades práticas. Porque uma atividade sem sentido, que não tenha, né, significado nenhum, o aluno vai falar, para que eu vou fazer esse tipo de atividade? Então, tem que ser uma atividade
realmente com significado e que envolva esse aluno com uma prática. Que o aluno seja protagonista, ele tem que ser o sujeito e o autor da aprendizagem. Não é trazer tudo pronto e acabado, aquele conhecimento em que o aluno só vai ler, né, uma atividade que o aluno vai ter. Ele tem que ser o autor da aprendizagem, ele tem que ser o sujeito que está ali buscando conhecimento. E a gente também tem que trabalhar com a coletividade, em que o aluno tenha momentos de trabalhar em grupo ou até e fora de contextos escolares, do contexto fechado ali, que ele vai estar estudando sozinho, em que ele vá buscar mais informações e tenha contato e que traga isso tudo que ele buscou fora para dentro dessa aprendizagem. Então, se eu trago todo esse processo, se eu desafio o meu aluno, se eu faço atividades com engajamento, que são contextualizadas, que o aluno tem que ter, colocar a mão na massa, que ele tem que ser o autor da aprendizagem, que ele possa trabalhar isso com a coletividade, com certeza o meu projeto vai ser um projeto de sucesso. E aí, eu digo para você, com toda a propriedade, quando o designer instrucional conhece e utiliza as metodologias ativas em seu projeto, ele, na verdade, ele está planejando experiências de aprendizagem que promovem uma satisfação na aula que ele está projetando, naquele projeto que ele está fazendo. E, consequentemente, ele vai ser um curso, vai ser um material que vai ser mais atraente e que vai fazer com que o aluno esteja engajado e que tenha vontade de aprender e tenha vontade de buscar o maior conhecimento. Então, vocês perceberam, assim, com tudo que foi apresentado aqui nessa palestra, como o designer institucional precisa conhecer as metodologias ativas e todo esse processo que envolve as metodologias ativas para desenvolver um curso que traga realmente uma experiência de aprendizagem significativa e atrativa para o seu aluno. Eu espero ter contribuído com esse processo de vocês, que vocês tenham entendido a importância do design instrucional e a utilização de metodologias ativas na construção de projetos atrativos. Eu espero revê-los em breve, numa próxima oportunidade. Até mais!